Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Mengão, galera. Então, se você é novo aqui no nosso canal, para nos ajudar, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Vamos para mais novidades aqui desta quinta-feira do Mengão, trazendo mais um corte aqui do canal da ESPN Brasil. Segundo colocado, o Bolívar é o primeiro com 100% de aproveitamento. A altitude, as escolhas da escalação, as mexidas do Tite, mau desempenho individual. O que aconteceu ontem, Mauro, para justificar acho que não só o resultado, mas assim, um desempenho muito abaixo do que a gente costuma ver desse Flamengo? Preciso ver de perto essa camisa também para entender se é a melhor uniforme para o Flamengo usar quando vai jogar lá fora. Eu acho que os times já conhecem. Incrível, né? Assim, pôs 3 zagueiros tal para evitar a bola cruzada, etc. Aí toma um gol rápido demais. Nossa. Aí veio o Vinha, que nunca havia marcado. Um dia desse perdeu um gol fácil de ser feito. E logo em seguida... Você deu 8,9 na escala dele. David, então. Aí quando empata, falou, bom, agora vai dar para cozinhar isso aí e tal. Acho que o empate realmente não era um resultado ruim. Tomaram muitas precauções. Mas aí a gente vai entrar na outra discussão, que são os caras poupados que nem viajaram, né? Por que foram poupados nesse jogo? Enfim... Bruno Henrique Nossa, bate o na Bruno trave, Henrique, ele dá uma porrada ali na trave que eu achei que ele ia ter que ser substituído. O Bruno jogar lá Henrique é muito complicado, jogou né? ontem de centroavante, né? Acho que a ideia do Tite era ter um atacante mais móvel ali, entendendo que alguém muito centralizado talvez prejudicasse o ontem, né? Sim. Porque na altitude, se você usa isso como trunfo, tem uma questão. Ele fala também dos 3 zagueiros, que a intenção dele era ficar com a bola, ter a posse de bola e proteger o Flamengo com esses 3 zagueiros. Só que, curiosamente, funciona melhor justamente quando ele pega o Léo Ortiz e coloca pra frente, como uma espécie de volante ali. Você tem razão. E os caras cabecearam demais, né? Para quem tinha 3 zagueiros, você vê os lances aí, você vê as oportunidades que tiveram, não só fazendo gol de cabeça, como outras perdidas para trás e tal. Enfim, não encaixou, não. O time do Flamengo tem muito mais a apresentar do que apresentou nesse jogo. Ponto. Mas eu não vou criticar o Tite. Porque tá todo mundo falando, é o Tite, porque mudou o time, porque é o Tite, porque não sei o quê, porque botou... Tá. Gente, eu quero aqui me fazer valer do meu companheiro, meu irmãozinho. Zinho, não é o melhor elenco da América do Sul? Então tem que ser um melhor elenco e numa composição de time, ter time para jogar contra o Bolívar fora de casa. Senão não vale a pena ter um elenco desse tamanho. Senão não vale a pena o treinador se reunir com o diretor de futebol e encontrarem um caminho para que o Flamengo pudesse tirar alguns jogadores dessa partida. Aí o torcedor fala, mas tem que poupar, não tem que poupar ninguém. Eu não sou médico. O Tite não é médico. Ele tem que se fazer valer das informações que ele tem. O Tite é treinador de futebol, ele é formado em preparação física, ele não é médico. Aí chega o fisiologista, chega o médico, esse aqui tá assim, esse aqui tá assim. Tem assim. Eu não vou criticar o Tite por conta dessa derrota. E nem acho, tem muito torcedor do Flamengo que acha que o time já vai ser segundo no grupo. Eu não acho que isso vai acontecer, porque tem um jogo em casa contra o Bolívar, como o Palmeiras fez, perdeu pro Bolívar lá o ano passado, chegou e enfiou 4 aqui. É difícil o Flamengo ganhar de 4 do time do Bolívar? Claro que não. Então eu não vou criticar o Tite, esse é o primeiro ponto. 4 pontos na tabela é o suficiente? Não. Quantos jogos tem o Flamengo a fazer em casa ainda, minha senhora? 2. Então são mais 6, com 4, 10. Vai ter que buscar um pontinho fora de casa. O jogo fora de casa é contra o Palestino, né? E mudou a cidade, né? Por conta do gramado, vai jogar a 460 quilômetros de distância da capital de Santiago. Então, já é um outro... Tudo na Libertadores é assim, gente. É assim, mas não vai jogar 2.800 metros, 3.600 metros. Ontem eram 3.660 metros acima do nível do mar. O Palmeiras botou o time reserva, completamente reserva o ano passado e perdeu o jogo.
O Flamengo botou um time... Quando estava 1-1, não tinha um valente torcedor do Flamengo, que é aqueles meus amigos lá, sabe como é que é? O filho da Gávea estava ali, estava felizão, Digão estava felizão, Felipe estava felizão, estava todo mundo felizão com 1-1. Falou o Conselheiro Miranda? Não? Conselheiro Miranda, todo mundo... A Paquita da Nação que mandou um negócio pra você, né? Não, a Paquita não estava feliz, não. Tá feliz, não. Então acontece o Ela seguinte... não curte muito o Tite, né? Aí Não, já é começa isso, com o é pé isso. atrás. Em cima do Tite, eu não vejo necessidade disso. O Flamengo vai passar para outra fase da Libertadores. O melhor elenco da América do Sul vai comprovar a sua qualidade e vai passar para outra... Ah, mas vai ser segundo, Pascoal. Não sei. Vamos ver. No jogo contra o Bolívar em casa. O Palmeiras foi primeiro do grupo quando ganhou do Bolívar em casa. Sim. O Flamengo teve 2 jogos na altitude, né? Nessa fase de grupos e isso tem que ser levado Bolívar, né? em Esse conta. jogo não tira a diferença, né? Não, um jogo não. Sim, mas vai jogar com Mas Milionários tem em casa. outros jogos em casa para fazer. Um jogo em casa além do Os mais Bolívar pra difíceis fazer. pega em casa. O que é Milionários e Bolívar, que são os jogos da altitude, agora o Flamengo tem a Casa. volta em casa. E o Palestino, que é o time mais fora fraco de do casa. grupo, vai jogar fora de casa. Sim. Mas o Bolívar também vai receber o Palestino na casa dele. E venceu são 5 fora pontos já. de Sim, mas diferença. o Bolívar pode ser primeiro do grupo, o Flamengo se classifica. Ok. Você está preocupado, então? É isso? Não, tô achando que a liderança Corre difícil. risco. Dá muito. Tá com 5 pontos de diferença, o Bolívar recebe o Palestino em casa. Ele 9 perde a pro 9 Flamengo O aqui, mas aí Bolívar, só tiram 3 ele não pontos. pode ganhar o próximo jogo dele, que é fora de casa contra o Milionário. Milionários, pois é. Se ele ganhar esse jogo, ele é primeiro do grupo. Sim. Porque ele vai ganhar o jogo em casa Do Palestino. do Palestino. É, Não, expectativa, isso que eu né? tô Você está dizendo. pegando 6 pontos. Com 9, 15. O Flamengo não chega a 15 pontos. Mesmo ganhando dele. Então, o jogo só tira 3 o pontos. que aconteceu do Flamengo, que empatou com o Milionários, que esse jogo sim, Na altitude, o Flamengo mas estava menor. ganhando o jogo, com um jogador a mais, tomou o gol de empate. Eu acho muito pior do que essa cobrança que está nesse jogo contra o Mas Bolívar. eu acho que, é óbvio que não vai se fazer o caos, né? O torcedor tem o direito de fazer o que ele quiser, porque o torcedor é passional. Inclusive, dá uma secada hoje, dá uma olhada hoje, porque vai ter na ESPN 4 jogos entre Milionários e Palestino. É um jogo interessante. Mas, assim, é a primeira derrota do Tite. novo que tem uma potência alta, hein? Dá pra Tem, usar né? nisso aí. Dá Pode pra usar. fazer o quê? Um empate aí nesse jogo? É bom? Não, eu acho que pro Flamengo, Tem que ganhar o Palestino. se você... Palestino porque, tá quantos pontos? Eu Não, já tem nem que ganhar sei. o Milionários. Ganha o Ih, Milionários. rapaz, aí é bom empatar, então. Palestino não Se tem cada um nenhum. tá achando uma coisa, é bom empatar. Porque Já se o despacha o Milionário não Palestino. ganha, ele vai até meio que pressionado demais para jogar esse jogo em casa contra o Bolívar. Eu acho que o Flamengo, ele ganha os jogos dele que ele tem agora. Sim. O jogo é Ganha. Palestino e Milionários, né? Ele ganha os contrário jogos do que tá dele. Eu acho que o jogo que o Flamengo tem que realmente secar é o Milionários ganhar do Bolívar, que é o próximo jogo. Porque se o Milionários ganha e o Flamengo vence, Fica na mão do esses Flamengo a 5 classificação. pontos volta para 2. Sim. Aí o Flamengo decide em casa com o Bolívar. Tá, mas antes da gente pensar nos outros e na tabela, só pra gente voltar aqui para o jogo. É a primeira derrota do Tite. Sim. Não dá pra pedir pra mudar treinador, até porque a gente tem essa mania no futebol e as opções às vezes são muito piores, né? Mas analisando o jogo, Tetra, olhando as escolhas, olhando o que foi feito dentro de campo, o que fica de lição? E aí o Pascoal, desculpa, só para complementar, o Pascoal entra num ponto que é assim, o Tite está fazendo o que o departamento médico fala. Beleza, se é isso, a gente tem uma outra questão para olhar. Sim. Porque se em abril, final de abril, a gente tem jogadores como o Pedro, que entrou meio tempo contra o Palmeiras, não jogou esse jogo, não tem condição de jogar uma Libertadores, é o que se está priorizando ou é uma questão médica para se olhar, entendeu? Para desenhar a sequência. Porque quando você pensa em Flamengo contra o Palmeiras, você fala, bom, se não colocou todo mundo aqui é porque vai todo mundo para altitude. Pois é. E também não foi. Então, assim, esse jogo está desencadeando que analisem outros jogos que já passaram. Por que não poupou contra o Nova Iguaçu o segundo jogo da final? Não serve o Iguaçu, não. Era uma final. Não. Outros jogos, contra Bangu, contra não sei quem. Entendeu? Não, o que eu queria quero ganhar o dizer é o campeonato. seguinte, eu sei, eles que falam da final. A final eu acho que como tinha ela que me jogar com todo perguntou mundo. analisar esse jogo, Eu sei. estou vendo as análises, não é do jogo do que aconteceu dentro de campo. Sim. A questão só por que poupou? E aí começa a analisar os outros jogos Isso. que ele também poupou. Deixou o De La Cruz e o Pedro no banco contra o Palmeiras, que entraram
pouco tempo, né? Segundo o Pedro tempo. entrou 45 no o De La Cruz intervalo, entrou aos o 31. De La Cruz depois. Segundo tempo. Aí analisa se esses caras não jogaram, o De La Cruz começa O De La jogando. Cruz começa jogando Por que, e que o corre Pedro enquanto não pode. começou jogando? Aí sim é uma coisa a ser discutida. Agora, eu tô com o Pascoal quando a gente fala assim, o time que eu olhei, a escalação, é um time que pode ganhar do Bolívar, que pode jogar melhor do que jogou. Aí analisar o comportamento desses atletas no jogo. O Flamengo não faz um jogo de imposição. Tem altitude, conta muito, e eu dou esse desconto sim, porque eu já joguei lá e não é fácil, é difícil. E o Flamengo não está jogando contra um time ruim, não. Porque o Bolívar não tem tanta Quartas tradição. de final da Libertadores ano passado. Mas brigou por liderança de grupo com o Palmeiras. Nós fizemos o jogo final, que o Palmeiras, no jogo final, que é o que pode acontecer do Flamengo. Passou, né? Passou. O Bolívar hoje é a melhor campanha da Libertadores, porque ele tem 100%, o Atlético Mineiro tem, mas ele em saldo de gols tem melhor do que o Atlético. A melhor campanha nesse momento é do Bolívar. Então, é um time que buscou pontos já fora de casa, ele ganhou o jogo fora de casa, faz uma campanha boa e é um time arrumadinho para jogar em casa, explorando essa questão da altitude. Aí o Flamengo, com o melhor elenco que eu acho que tem e que eu vejo que 99% dos comentaristas também falam isso, Claro. não demonstrou isso. Nesse jogo, esse elenco não foi capaz de que o treinador, nas suas escolhas, que é muito por o departamento lá de fisiologia, que passa as informações, ó, esse jogador tá assim. O Alan, disseram que um exame que foi feito, ele não suporta, por isso ele não vai. O Pulgar, eu não sei se foi feito esse exame. O Pulgar, eu acho que ele estava numa sequência grande de jogos e não vinha jogando bem também, o Léo né, Pereira tá com problema físico. É por isso que não vai. Não é uma escolha só do Tite. Né? Então a gente tá muito pautado assim. Tem Pedro, Arrascaeta. Luiz Araújo, que não entra jogando, e Arrascaeta. E o sistema que ele modifica, né? E aí ele modifica muito por isso, porque ele não tem essas peças. Então, para não começar com o Lohan na frente, ele preserva o Luiz Araújo, que poderia ser esse atacante, ele vai para o 3 zagueiros, que eu não achei um absurdo. Se ele treinou, se ele vem treinando, se ele vem com essa possibilidade de formatação, não é um absurdo ir para esse jogo lá, proteger. O pensamento dele foi esse. Vou ficar mais protegido, vou crescer o meu time. Agora, não deu certo, porque o time toma gol de cabeça, tem muitos cruzamentos, porque o time lá está bem montadinho, está organizado, não encaixa e ele volta, vai buscar soluções, muda o sistema de jogo, mas não é o suficiente. Tem que ter as críticas, a cobrança, acho isso normal, porque o Flamengo é melhor do que o Bolívar. Agora, não um exagero como está sendo. Eu acho que o Flamengo perdeu o primeiro jogo na temporada, gente. O primeiro jogo. O Flamengo foi campeão carioca. Mas é obrigação. Obrigação não, ele ganhou de Flamengo, ganhou de Vasco, ganhou de Fluminense. A final foi contra o Nova Iguaçu, que por seus méritos ganhou do Vasco numa semifinal. E o Flamengo foi muito superior. Mostrou a sua força. E ele optou por ganhar o título. Era importante ganhar o título num começo de temporada, que o Flamengo, ano passado, não ganhou nada. Então, para o Tite, para a sua comissão técnica, para o início de temporada, foi fundamental. Imagina a cobrança que seria. A gente se já não viu, vence. a gente já viu essa pressão. Fez antes. a melhor campanha, não tomou gol, todo mundo estava elogiando, um time sólido, um time organizado, um time... Aí agora que o time não ganha a primeira e que ele tem essa opção, pensando no que vem pela frente, tem um clássico domingo contra o Botafogo, que está em ascensão. 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Claro que foi levado em consideração E o isso. Botafogo, depois do jogo ontem, consegue um bom resultado e tem um vídeo dos jogadores dando a dimensão desse Então, clássico. eu tô assim, já provocando o Flamengo para esse confronto. Tem que ligar um sinal de alerta, tem que ver que é o melhor elenco, mas ainda não deu essa resposta, mas foi a primeira derrota. E tem coisas pela frente também importantes para essa gestão de elenco que o Tite está fazendo. Mas é um volume muito grande de reclamação em cima do Tite. Eu acho um pouco acima do tom. Está muito acima do tom. Eu não sei se é pelo resultado, gente. Eu acho o seguinte, resultado. o que eu vejo o torcedor é querendo saber por que agora em abril eu já estou muito preocupado com o De La Cruz, com o Arrascaeta. Por que eles já estão desgastados? Porque eles jogaram contra o Boa do Vista. Arrascaeta
Desculpa, Mauro. Não é de agora, é desde o ano passado. Eu acho que merece. Porque o De Arrascaeta, nos finais de temporada dos últimos anos, tem chegado arrebentado e até com contusão, tendo que ir sem estar 100%. Na final da Libertadores com o Palmeiras, ele não tinha condições de jogo. 2021 que você está falando. Em 21. E nós estamos em 2024. Ele não tinha E condições de o jogo. ano passado teve esse problema. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians com jogadores no limite. A ponto de depois serem poupados no restante do campeonato e o treinador foi embora por causa disso. Porque os jogadores pediram para não jogar porque não estavam mais aguentando e já tinham conquistado tudo. É só somar quantos jogos o Flamengo fez até aqui. Não, o que eu quero chegar, só para eu terminar agora o raciocínio, é por que se o Arrascaeta merece isso, eu estou conferindo aqui, ele jogou contra o Bangu, 80 minutos, jogou contra o Boa Vista, que inclusive ele fez 2 gols. Por quê? Porque ele estava buscando o encaixe desse time no início de temporada, que tinha um tempo que ele fez um time jogar no início e depois viajar para a pré-temporada. Ficou os moleques jogando, sub-23. Ele fez 2 jogos. Esses caras jogaram esses jogos que precisava jogar os 90 minutos, porque depois ia para a pré-temporada fora. Eu acho que tem uma lógica. Não, eu acho que esses jogos foram depois. Não, ele aí começa o ano Carioca viajando são para os na Estados volta. Unidos. É na volta. Ele vai para os Estados Unidos e faz 2 jogos. Ele joga 2 jogos primeiro com o time titular, antes de ir para os Estados Unidos. Audax foram até fora do Rio de Janeiro. Joga o time completo. Isso eu agora não me recordo se é antes ou depois da Faz viagem. um dele. jogo, ele faz um antes. jogo com o Audax, que é o primeiro jogo do ano. Vai todo mundo. E aí ele joga na Filadélfia, aí já joga contra o Nova Iguaçu com o time 20. sub, porque ele já tinha viajado para Só o jogar na Audax, a Filadélfia. produção tá olhando pra gente, que só o jogou todo Audax, mundo. tô O olhando. primeiro jogo, pelo menos, foi com o time... Então E foi foi contra o fora do Audax. Rio. Aí depois viaja e quando volta é que ele começa a fazer essa mescla. Eu acho que o ponto do Mauro é o que eu ouvi também de muita gente ontem conversando, assim, quais são os jogos importantes? Eu acho que essa é a pergunta na cabeça do torcedor Mauro. Eu não sei se é aí que você está querendo chegar, mas assim, Palmeiras é um jogo importante, Botafogo é um jogo importante, Libertadores é um jogo importante. Então, como Ele tem que definir ganhar do isso, né? Botafogo Contra o domingo. Audax não tinha ainda o De La Cruz jogando. Ele no tem que time. ganhar o jogo de domingo contra o Botafogo. Aí essa derrota aí, Eu já acho vai caindo eu e acho que tal. Podia perder pro Palmeiras antes de sair para Libertadores. este jogo E aí, poupou. se fosse com o time titular e perdesse 2-1, também não era de se estranhar, gente. Pelos 3.600 metros. Sim. Esse jogo aí tem uma O característica Grêmio que... foi com o quê? Com um time mesclado lá. não, todo mundo vai, né? É difícil demais ganhar lá, até a seleção brasileira. O Abel Da perdeu seleção o jogo brasileira. pro Bolívar lá com o time reserva. Tava na final aqui. Né? Tinha perdido o primeiro jogo contra o Água Santa. Mas todo mundo faz isso. Gente, desculpa, mas aqui no programa eu não vou mais falar esse assunto, não. Vou deixar para você. Por quê? Mas aqui nesse programa, vocês já falaram em 3 times que jogaram poupando jogadores. Você diz contra o Bolívar ou você diz na A maioria Libertadores? dos times que a gente já falou aqui pouparam o jogador. O Abel não jogou com o Murilo e com o Flávio Lopes de início. Verdade também. O Grêmio não levou o time pra o Grêmio altitude. jogou... O São Paulo já mesclou. Todo mundo faz isso. Todo mundo está fazendo isso. É que foi muitos jogadores nesse jogo. Agora, Mas muitos por ordem médica. é assim, eu acho até mais estranho poupar contra o Palmeiras. O Pedro, o De La Cruz, você Foram tinha que os fazer uma dois. programação para que esses jogassem um baita de um jogo difícil que é contra o Eles Flamengo. até entram E aí no jogo. Entram,